programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre direito condominial. Nosso convidado, Dr. Marcelo Valejo Marçaioli, advogado. Marcelo, meu amigo, governador de Rotary, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de trazer boa informação sobre esse ramo do direito que é novo, que é o direito condominial, mas que na cidade que é Santos é muito importante. Vamos lá. Marcelo, recentemente aconteceram 2 casos de acidentes fatais com crianças em áreas comuns de edifício. Uma recebeu, parece que uma carga elétrica ao entrar na casa de máquinas da piscina e a outra teve um pedaço do balanço, né, caindo em sua cabeça. É mais ou menos isso. Então, isso é só para exemplificar, né? E pode ser outros tipos de acidente, por exemplo, um guarda-corpo cair, etc, etc. Como fica a questão da responsabilidade com relação a casos como esse? Olha, Barroso, eu acho que a primeira coisa que os síndicos, os administradores precisam ter em mente é que você não pode subestimar nunca o poder de ocorrência. Qualquer coisa pode ocorrer. Qualquer coisa... Esse caso da menina que morreu eletrocutada, ela estava brincando de esconde-esconde, entrou na sala de bombas de uma piscina e tinha um fio desencapado. Quando ela foi encontrada 2 horas depois, ela estava grudada ainda. Ela morreu, ainda chegaram a tentar levá-la com vida para o hospital, mas não conseguiram. Agora, por que estava o fio desencapado? Por que a sala tinha acesso a uma criança? Né? Então, esse tipo de coisa é o dever de vigilância, e o condomínio tem o dever de vigilância. Então, ele pode sofrer uma ação se ele não cuidar disso. O outro caso do balanço, o balanço tinha uma viga de concreto por dentro, madeira por fora, muito pesada. E era aqueles balanços de antigamente que várias crianças iam nele, é retangular até. Sei. Tinham 3 crianças sentadas e não aguentou o peso, mas deveria aguentar. E a viga caiu justamente na cabeça da criança. Então foi uma fatalidade, mas não podia soltar. Então estava bem preso, tem manutenção, está em dia, foi feito de acordo com normas técnicas. Quando engenheiros, arquitetos e advogados falam isso, às vezes as pessoas acham que a gente é preciosista, chato, formalista, mas não é. Esse tipo de fatalidade acontece. Por isso que o dever de vigilância, o dever de manutenção, ele é intenso e nunca pode se baixar a guarda. Sem contar, né, Marcelo, por exemplo, as academias. Se eu fosse síndico do prédio, eu morreria de medo de liberar a academia para o prédio. Mas é responsabilidade do morador. Mas está no prédio e tudo, não sei, pelo menos uma declaração. Olha, eu declaro que eu estou ciente, que eu tenho condições de saúde, que eu me responsabilizo por mim. Pelo menos porque é um perigo. Uma pessoa morre ali, não em decorrência até do exercício. Teve um acidente lá, vascular, teve um ataque cardíaco, independente de estar fazendo ginástica ou não. Academia não. Ele morreu na academia, então pode processar o condomínio, pode... Né? Então, eu acho que sempre uma segurança, nem caso, às vezes nem morte, um acidente mesmo na academia, cai um peso na cabeça. O clube pede isso, o clube pede que a gente assine declaração quando a gente vai treinar em academia de clube. Até porque quando você tem razão no que você está falando, a academia é um equipamento que mexe com saúde, que mexe com o imponderável. Você não é uma ciência exata. Então, assim, não é culpa do prédio se alguém infartar ali ou alguém tiver... Mas se alguém tiver algo e não tinha uma câmera, não tinha uma vigilância para olhar, para acompanhar aquilo, o pessoal vai poder falar, poxa, o condomínio foi negligente de não ter ninguém ali para acudir. Então, eu acho que o problema não é a esfera criminal, mas eu acho que a negligência é a primeira coisa a ser apurada, não sei. Isso. É um caso na esfera mais criminal, porque, por exemplo, você tem regras no prédio, né? Não pode criança entrar em tal lugar, não pode criança pegar elevador sozinho, não pode... E, de repente, ela é descumprida essa regra, mas até se apurar
se houve negligência, houve uma falha, o processo ele é instaurado, não é isso? Houve um caso aqui em Santos emblemático de uma pessoa que conseguiu chegar, se não me engano, a casa de máquinas do elevador era na cobertura, prédio de 30 andares, 25 andares, não é prédio antigo não. E a pessoa entrou, estava escuro, estava aberta caiu, a chave, caiu no buraco. Morreu na hora. Oi. E o prédio teve que pagar mais de R$1 milhão de indenização, porque o grande X da questão não era porque a pessoa estava lá, é como ela conseguiu. Porque a chave só tinha a empresa de elevador e uma que fica com o zelador, e estava com o zelador, alguém deixou aberta. Nesse caso, Marcelo, o que você aconselharia o síndico responsável, por exemplo, nesses casos, para mitigar isso, qual conselho que você daria? Contratar um jurídico antes disso, para que evite, porque são acidentes, que às vezes não podem ser evitados, né? O que você aconselharia, por exemplo, para uma massa condominial? Eu acho, a primeira coisa... Assessoramento, talvez, jurídico? O assessoramento jurídico, ele serve para prevenção e para contenção, né? A gente sempre recomenda para prevenção. O que o advogado pode fazer aí são as variantes, levar para o síndico as variantes do que ele pode sofrer. Você é responsável por isso, isso e isso. O condomínio responde por isso, isso e isso. Mas eu acho que os técnicos aí, ouvir os engenheiros, muito importante, ouvir pessoas que são especializadas. Quando você vai fazer um processo de AVCB, existem hoje empresas de engenharia que são altamente especializadas somente nesse processo. Sabem exatamente o que os bombeiros olham porque eles têm expertise nisso. Então, consultar profissionais, bombeiros, de repente, engenheiros. É uma equipe, é multidisciplinar, vamos dizer assim. O advogado é uma parte disso. Mas é muito importante olhar para a prevenção. Muito bom. Outro ponto também preocupante, né, na vida do condomínio é em relação às obras, né, e reformas. A gente já teve caso de prédio caindo lá no Rio de Janeiro, o cara cortou um pilar. Até no caso aqui nosso, né, da nossa empresa, o Diogo chegou, abriu uma porta num conjunto comercial nosso, o cara estava quebrando um pedacinho do pilar para colocar uma caixinha para colocar o ar-condicionado. O Diogo quase bateu no cara. Ele está doido, vai cortar um pilar, quer dizer, é um absurdo isso. Isso faz muito tempo atrás. Isso estava na fase de obra, já faz bastante tempo, né? Parece que tem uma legislação toda que exige a responsabilidade de um técnico. Eu queria falar um pouquinho sobre essas obras e essas reformas que às vezes podem comprometer a segurança do prédio. Esse acidente no Rio de Janeiro foi muito emblemático no centro do Rio de Janeiro, porque o condomínio simplesmente ele removeu, vamos dizer, uma viga mestra, um pilar fundamental ali naquela obra de prédio antigo, e era no meio do prédio. E o prédio ruiu. E se eu não me engano, o número certo é 22 mortos por causa disso. E depois disso, mudaram-se as normas técnicas e hoje, por exemplo, para você fazer qualquer tipo de obra estrutural dentro do seu apartamento, é absolutamente imprescindível entregar na mão do síndico a ART, a anotação de responsabilidade técnica do profissional competente, mas também o projeto. Mas também um projeto é diferente, alguém fala assim, poxa, mas para pintar o meu apartamento eu preciso? Não, não é para isso. Mas se você vai bater um prego, vai quebrar alguma coisa, tem que passar. Muitas vezes as pessoas fazem isso achando que não estão fazendo algo errado. A gente tem que acreditar na boa-fé do ser humano. Mas eu vou te dar um exemplo claro. Outro dia desse instalaram uma banheira de hidromassagem numa sacada de um prédio que não era feito para isso. Aí. O cara puxou encanamento para ali. E aí ele fala assim, ele apresentou um laudo para o prédio dizendo o seguinte, não, mas na minha unidade a carga da minha banheira não tem problema. Só que ele não pensa que tem mais 18 sacadas. Então se todos instalarem uma banheira de 500 quilos e ainda puxarem a hidráulica que não foi projetada para aquilo, um monte de puxado, que consequências estruturais vai ter para o condomínio? Então não é aquilo que você acha condômino. É aquilo que o profissional técnico e que o condomínio como um todo vai deliberar. Leva para o condomínio, porque o síndico tem autorização. Aí é interessante. Se o síndico se vê numa situação dessa, mas o condomínio apareceu e quer fazer a obra sem me apresentar nada, eu posso barrar a entrada? Não. Você deve. Você não pode, você deve. Não deixa subir. Não deixa subir. Ah, mas aí eu não preciso conseguir uma ordem judicial? Quem precisa conseguir uma ordem judicial é ele, para trabalhar sem Então, fazer uma outra pergunta. Eu até consultei, acho que você, né? Por sinal, o Massaioli é o nosso escritório contratado da parte jurídica, tanto da Engelife quanto da Engie Plus. Eu consultei em São Paulo, que eu queria fazer uma obra, eu estava meio em briga assim com o síndico, né? Falei, eu vou fazer. Aí eu falei com o teu irmão, que é Thiago, que é o síndico profissional, a gente vai falar. Aí falei com o escritório, olha, o síndico pode entrar no meu apartamento durante a obra, mesmo com RT e tal, porque eu queria quebrar uma parede que não tem função estrutural. Eu sou engenheiro, eu sei o que eu estou falando, eu peguei o projeto estrutural e tal. O síndico tem o poder de abrir a porta do meu apartamento para
olhar a obra que eu estou fazendo lá dentro? Responde. Então, aí é aquela questão, e aí eu tenho que ser sempre muito justo. Depende para quê, mas se ele quiser ver por uma questão de segurança, claro que ele pode. Ele pode, ele deve, aliás, mas ele tem que, o certo é ele documentar, te mandar, ainda que seja um WhatsApp, falar assim, eu preciso ver por questões de levar o meu engenheiro do prédio, por exemplo, e vistoriar. Isso ele tem direito. Agora, assim, eu já mostrei tudo para ele, entreguei a documentação, ele está curioso para saber quanto eu estou gastando. Não é essa a função, né? Mas você perguntou em questão se ele poderia. Eu falei, por uma questão de cautela e até de boa convivência, eu permitiria. É impressionante. A convivência, a gente vai falar um pouquinho no intervalo, é muito difícil. A gente vai falar isso depois do intervalo. Logo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre direito condominial. Nosso convidado, Marcelo Valejo Marçaioli, advogado. Marcelo, Airbnb, questão de permissão ou não em prédios residenciais, depende da convenção, uma coisa moderna, tem convenção antiga, então várias convenções não prevêem isso porque é bem recente, né? E como é que funciona? Esse assunto causa controvérsia. Como resolver isso? Os prédios que já estão na convenção são novos, mas acho que 99% não tem isso na convenção. É uma pergunta muito válida, especialmente em cidades como Santos, que tem muito veraneio, né? Mas é uma cidade de muita ocupação e muito prédio residencial aqui. Na Praia Grande, no Guarujá, você tem prédios que tem praticamente 70% da ocupação é de temporada, aqui não. E aí o pessoal confunde, essa é a locação de temporada? Não, essa é a temporária, ela é muito curta e ela tem contornos hoteleiros. A gente fala do Airbnb, mas é qualquer locação de plataforma hoteleira. Então, Trivago, Booking, qualquer uma delas entra nesse caso. A Justiça já se manifestou em última instância. O Superior Tribunal de Justiça entende o seguinte: se não tem permissão na convenção, não pode. Aqui é o contrário. As pessoas têm mania de falar o seguinte: aquilo que não está proibido está permitido. Isso é uma parcial verdade. No condomínio, quando você tem, e você é construtor, quando você entrega os seus prédios, qual é uma das primeiras cláusulas? Estas unidades destinam-se exclusivamente a fins residenciais. Então existe uma proibição. Qual é a proibição? Comercial não pode, hoteleiro não pode. Então, se você não mudar a convenção, o síndico vai poder proibir sim a sua locação. Aí você vai perguntar, isso não é contra o progresso? Porque muita gente me pergunta isso, você é da idade da pedra? Não, não sou. Eu sou um cara progressista. Mas... Calma. Depois, progressista até a segunda página. Por exemplo, eu não queria que meu prédio que eu morasse fosse Airbnb. Boa. Cada dia tivesse uma pessoa lá diferente. O meu também. Eu não gostaria, Então, o prédio não foi concebido para aquilo. Então, se você quer investir em Airbnb, compre um prédio que preveja isso. Tem prédios em Santos que já são do conceito moderno, que são mistos, são híbridos. Qual é o problema, Barroso? E aí, é claro que nem todo locatário de Airbnb é do mal. Eu fiz Airbnb na Europa. Eu fui para a Europa uma vez, fiz Airbnb e fui muito bom locatário. Mas a experiência, a estatística aqui mostra no Brasil que é muita destruição, é muita gente. Então, por exemplo, um apartamento de 50 metros quadrados aqui de frente para a praia de um prédio que a gente presta serviço, tinham 18 pessoas, 50 metros quadrados, um banheiro, elevador quebrado. O cara faz festa lá, bebe, sai na rua, joga a garrafa na rua. Aquele elevador, isso com prédio. Aquele elevador que está escrito assim, lotação 6 pessoas, mas todo mundo no prédio sabe que é 4, sabe que é 4, que não pode ser 6, o cara não sabe, ele vai enfiar 8 ou 10. E ele não está preocupado. Eu uso uma expressão que é muito popular. O cara do Airbnb é muito vida louca. Ele vai no final de semana para passar, ele não está nem aí, porque segundo ele não vai amanhecer contigo. Ele não vai descer no elevador contigo, ele não vai tomar café na padaria da esquina que você vai tomar. Ele não está preocupado com amanhã. Então, para ele, aquilo é uma festa. E outra, isso traz um custo para o condomínio. O controle de acesso é insano. Porque se você tem um prédio de 100 unidades, 120 unidades, por exemplo, e apenas 6 resolvem fazer Airbnb toda semana, você tem 30, 40 pessoas diferentes toda semana, 200, 300 no mês. A segurança fica comprometida. O STJ entendeu isso. Por questões de segurança e harmonia. É para preservar. Outra pergunta, por exemplo, o regimento não, o estatuto não, como é? A convenção não prevê isso, não fala que sim nem que não, mas fala residencial, então automaticamente, teoricamente, já... A interpretação é essa. Não permite. Mas aí uma assembleia, porque a grande maioria, quer que se faça Airbnb. Então,
Vamos lá, o prédio tem 100 condôminos, 80 votaram a favor, mas a convenção é contra, e o regimento não pode ir contra a convenção, mas foi deliberado numa assembleia. E como funciona nesses casos? Aí tem um quórum qualificado. Não dá para você ficar mudando a tua convenção por via oblíqua, que seria não tem a número decisão de 75%. da Assembleia. Desculpa, 2/3. A maioria. Não tem 2/3, mas a maioria aprova lá. Mas E é como 2/3. É 2/3 que você precisa de 2/3 para mudar a convenção, para mudar a regra de Não, convenção. mas, por exemplo, no regimento, uma assembleia resolve, nós Sim. vamos permitir, então vamos lá, o prédio tem assembleia soberana, entre aspas, não com relação ao estatuto. A assembleia não tem esse quórum e decide mudar, quer dizer, permitir o Airbnb. Isso, mas aí você vai ter um conflito, você vai ter o regimento alterado contra a convenção inalterada. Isso, não pode. A convenção é mãe. vence. É mãe, né? A convenção vence e não tem jeito, e aí as pessoas podem tentar. O que dá para fazer, se o prédio tem uma maioria, mas a maioria não foi naquela assembleia, pauta, põe e deixa aberta. É o que a gente chama de assembleia permanente. Legal. E aí convoca uma nova só para discutir aquele item e complementar. Olha, precisava de 60 votos, tivemos 50, faltam 10. Deixa ela aberta, Dá permanente, pra pegar assinatura? colhe, os 50 já estão válidos, você só vai colher os 10 que faltam. Muito boa ideia. Tá vendo? Fica a dica aí pro É, um pessoal. pulo do gato aí. Então, convivência no condomínio. Eu acho que você estava quando você chegou aqui em off, aqui você falou, fiquei 5 horas numa reunião de condomínio ontem, né? Cada vez é mais difícil a convivência, até entre duas pessoas numa casa. Imagina num condomínio com 100, 120, 80 famílias diferentes que têm filhos e tal. Como hoje, o que é feito hoje para minimizar ou para tentar que as pessoas convivam em harmonia? Todos têm grupo de WhatsApp, já começa a brigar no grupo de WhatsApp, né? Essas dores de cabeça aí, como resolver? Como o síndico pode melhorar isso, mitigar isso? Para a gente ilustrar melhor, o primeiro prédio que a NG Plus entregou, quantas famílias moravam? Putz, eu me lembro. O último... O primeiro. É isso que eu quero fazer esse acho comparativo. Que o primeiro foram 6 apartamentos aqui na Benjamin Constant. E o atual, o gigantesco que você... acho. Então você vê que esses condomínios atuais, eles explodiram de tamanho. A assembleia que eu te falei que eu fui ontem é de um prédio de mais de 400 apartamentos. Nossa Senhora. 400 apartamentos são 2.000 pessoas quase morando no mesmo lugar. Então você precisa viver em condomínio é um exercício de tolerância e empatia diário. E após pandemia, as pessoas falam, desde 2021, porque 2021 é onde a gente voltou a viver normalmente. Já passou, não passou. As marcas ainda estão nas pessoas, que é uma marca de intolerância, de agressividade, muitas doenças de ansiedade surgiram. As pessoas elas estão à flor da pele e tem muito assédio. A gente nunca vi tanta gente indo gritar com funcionário, brigar com funcionário, assediar, isso chama assédio. Antigamente o assédio, é assédio sexual. Não, o assédio é quando você pressiona, é quando você ofende, é quando você quer dar ordem. Quem dá ordem no condomínio é o síndico. Você tem uma reclamação do funcionário, converse com o síndico. Não vá dar ordem para o funcionário e se degladiar com ele. As pessoas brigam por qualquer coisa hoje. Outro dia, um caso curioso. Olha, doutor, eu queria fazer uma reclamação no meu condomínio. Eu falei, por qual razão? Porque durante o dia a pessoa está escutando a TV muito alta. Eu falei, mas durante o dia ela pode. Não, mas eu quero estudar, meu filho quer estudar para o vestibular de medicina. Eu falei, mas ele tem que procurar um lugar para estudar. Não, mas na pandemia ele estudava. Na pandemia eu fazia home office. E eu quero fazer home office, para eu fazer home office os outros não podem fazer barulho. Aí eu falei, então, não é assim que funciona. Existe uma tolerância, tanto os decibéis, se não me engano 50, 55 decibéis, que podem ser tolerados durante o dia. Você tem que viver isso. Não dá para as pessoas agora viverem em absoluto silêncio como era na pandemia, porque todo mundo está trabalhando em casa. Sem contar em obra também. Você tem um horário permitido de 8 às 5, não, de 9 às 5, de 8 às 5, e a pessoa fica batendo toque o dia inteiro, mas é permitido, senão a pessoa nunca vai fazer obra. É chato, Roberto, eu falo isso. Quando tem uma obra do lado do nosso prédio, a gente está tendo uma obra hoje no térreo do meu prédio. Você morava ali perto, você mora ali perto, né, ainda, e você vê a obra acontecendo. Obra é horrível, obra é barulhento, é sujo, desloca a gente, mas é necessário. E construir um prédio do lado do meu faz parte da vida, é o progresso. E vai ter por exemplo, quase em frente. Né? Isso, e é o progresso, não tem jeito da gente lutar contra isso. O que tem bons construtores, e Santos tem bons construtores, os locais são muito bons nesse sentido. Os construtores que são da terra, eles respeitam as normas de horário, final de semana. Eles não costumam... Eu não vejo o caminhão ficar chegando agora às 6 da manhã para fazer descarga. Não dá para fazer isso. Então, eu acho que se todo mundo respeitar o seu lado da moeda, a coisa pode andar bem.
Marcelo, tem muitas perguntas, você vai ter que voltar aqui, né? Você é meu amigo, eu sei que você arruma um tempinho para voltar, mesmo com a governadoria do Rotary. Tem um monte de questões aqui do síndico profissional, da importância. A outra questão, essa eu acho que é bem legal abordar, pontos de carga elétrico dentro do prédio. Acho que hoje a maior polêmica que tem nos prédios médio e alto padrão é o ponto de carga elétrico que não está, parece que não está regulamentado ainda pelo Corpo de Bombeiros. Aí eu faço a pergunta, se eu não posso carregar o carro na minha casa, se eu não posso carregar o carro em casa, porque tem carro em volta no meu prédio, eu não posso também carregar em shopping, porque praticamente o conceito é o mesmo. E se eu não posso carregar em shopping, em posto de gasolina, perto das bombas, eu também não posso. Então eu não posso ter carro elétrico nem híbrido aqui no Brasil para funcionar elétrico, porque eu não tenho onde carregar. Se levar o pé da letra, eu não tenho onde carregar. Então, você já tem algum ponto de vista com isso, ou jurídico ou não? Nós temos 2 minutos, Marcelo, depois você volta. Eu entendo pessoalmente que as pessoas têm que avaliar isso quando compram um carro elétrico. Os condomínios, a jurisprudência que existe, que é pouquíssima ainda, ela entende que mesmo o condomínio pagando por aquela estrutura do ponto elétrico, precisa ser aprovado em assembleia, porque tem a questão de segurança, justamente. Eu acho que os bombeiros precisam se debruçar nisso, precisa haver uma legislação técnica competente dizendo o que pode e o que não pode. E muitos condôminos acham o seguinte, se eu pagar um relógio meu, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim. Então, hoje o judiciário ainda entende que você precisa da autorização da Assembleia, mesmo pagando tudo. Mas eu vejo que se estiver dentro da segurança, eu não vejo por que não. E a gente precisa estimular o carro elétrico, é o contrário. Eu também acho. Então, e outra pergunta, porque você vê, às vezes, vamos dizer, eu agora vou prever isso, porque até eu estou entregando com... No prédio novo. Eu vou até prever, mas eu vou prever um negócio de uma convenção que não está regulamentado, e se daqui a 1 ano, 2, 3, 5, Exato. o bombeiro falar, olha, está proibido o carro elétrico, pode explodir, pode pegar fogo, eu não vejo caso, quer dizer, um caso acontece ou 2 no mundo, né? A frota de carro elétrico, por exemplo, na Áustria, na Alemanha, é absurda, tem carregador na rua, assim, a rodo. Cada esquina tem um carregador elétrico na rua. Na Coreia, nem se fala. Então, como é que fica, né, no caso? Eu, se fosse construtor, eu arriscaria entregar com tudo pronto. Nós estamos entregando. Porque eu acho que é inevitável a regularização. Inevitável. Bom, Marcelo, você fica aqui com o compromisso de voltar, porque tem um monte de perguntas interessantes para a gente fazer. A gente vou até pedir para o Fábio, que está aqui no backstage, que produz o programa, para ele criar uma caixinha de perguntas, né? Claro. Para que você responda as perguntas, não é ao vivo, não tem como gravar as perguntas, você responda as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Será um Marcelo, prazer. Obrigado. Aí você vai falar um pouquinho também sobre o Rotary, antes de terminar a sua gestão. Então, quero agradecer aí a sua presença e dizer que as portas estão abertas sempre. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí pela parceria de sempre, é um prazer falar. Eu atualmente estou na cadeira de Direito Condominial da OAB Santos, com um grupo de quase 30 advogados especialistas nisso. E sempre que o Construbis precisar e você precisar, eu estarei aqui. Legal. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer também a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.